foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história, e ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para darmos início a mais uma etapa, depois de descansarmos um pouquinho nesse recesso. Espero que todos estejam animados para que nós possamos estudar bastante, aprender, brincar e se divertir. Espero ver todos vocês em breve. Abraço! Então vamos lá, quarto ano. Nós já fizemos algumas atividades antes das férias relacionadas à escultura, à cultura popular, né, na qual vocês já fizeram um trabalho de uma escultura de um objeto utilitário e um objeto decorativo. E continuando sobre este tema, nós iremos conhecer uma técnica e um tipo de arte nomeada como arte da cerâmica marajoara, na qual a gente vai ver que ela é uma herança artística dos índios, tá? Da ilha de Marajó, lá no Pará, onde essas peças elas eram produzidas a partir da cerâmica, tanto peças utilitárias como peças decorativas, como a gente já conheceu, como vasos, potes, estatuetas, entre outras opções, né? E são até hoje reproduzidas pelo povo da região, daquele povo que vive lá na ilha de Marajó. Olhem só alguns exemplos dessas peças, na qual a gente pode ver aqui, como essas peças são bonitas, né? Só para lembrar vocês, estamos na página 17, tá? Enquanto vocês vão lá, localizando a página 17, nós vamos assistir um breve vídeo dessa arte maravilhosa. Prestem bastante atenção. E agora vamos falar sobre a cerâmica marajoara, um trabalho realizado por vários artesãos aqui da Ilha do Marajó e herdado pelos índios que viveram aqui na região. Um trabalho também muito apreciado pelos turistas. A gente vai conversar agora com o Ronaldo, que trabalha com isso há mais de 10 anos, como ceramista, escultor também. E a gente está aqui no ateliê onde tudo acontece. Ronaldo, boa tarde. Opa, boa tarde. Começa falando pra gente como foi que vocês herdaram isso dos índios. Como era naquela época essa cerâmica e o que mudou para hoje? Exatamente, esse é o nosso maior legado histórico, né? A nossa maior expressão da nossa cultura é essa cerâmica, que foi elaborada lá atrás, né? Muitos anos, nossos primeiros habitantes elaboraram essa arte. Arte essa que foi muito bem queimada, muito bem elaborada. O nome desse aparelho na qual ele está modelando esse vaso se chama torno. É essa máquina giratória na qual você posiciona o seu pedaço de argila, o barro em cima, e você aciona ele, ele vai girando. Tem automático, que é você liga ele na tomada e aperta um botão e ele começa a girar. E tem também os mais antigos e tradicionais que você vai girando com o pé, tá? E, portanto, resistiu ao longo da história, né, debaixo do solo, e até hoje ela está aqui. E existe uma relação íntima dessa cerâmica, dessa arte, com o povo marajoara, né, com a atualidade. Junto com a reprodução dessas peças, com a produção, Percebam a gente traz a à tona também a criatividade que eles reflexão com o utilizam povo para do fazer quanto as essa história estampas, representa para a gente no hoje, né? Essa as cerâmica. texturas. Justamente essa técnica do desenho, dos desenhos geométricos, que diferencia essa cerâmica marajoara de outras cerâmicas do estado ou do mundo, né? Obrigada, então, Ronaldo, pela tua participação aqui no É do Pará. Muito bom conhecer um pouquinho dessa história, da história também do povo marajoara e, é claro, da cultura paraense. Vocês viram que eles usam tanto a textura física, que são os relevos que eles colocam na obra, né, de tirar aquilo que eles não querem para deixar mais profundo, quando a textura visual, que são cores que eles utilizam. E também essas cores, na maioria das vezes,
acredito que em todos os casos são utilizados cores de elementos naturais, elementos extraídos da natureza, tanto por se tratar de indígenas que produziam esse tipo de obra lá atrás, né, há muito tempo atrás. E também as texturas, essas imagens que nós estamos vendo, podemos chamar de estampas, né, também, nós percebemos uma pequena semelhança com animais. Elas são inspiradas até hoje em animais, como as pelagens desses bichos, os cascos, né? E para aumentar a resistência do barro eram acrescentadas outras substâncias minerais e vegetais, como cinza de casca de árvore, pó de pedra ou até de conchas, para dar mais resistência, tá? Nós não faremos essa atividade porque ela sugere para que nós criamos uma peça utilitária com a argila, na qual a gente já fez, inspirado na arte popular, que vocês fizeram uma peça utilitária e uma peça decorativa. Então, nós já avançaremos para a página 18 para dar continuidade neste assunto. Também relacionado à cerâmica, né, que existe muitas formas de se fazer arte com a cerâmica, nós temos os azulejos. Hoje em dia nós utilizamos espécies de azulejos diferentes, mais modernos, mais tecnológicos, com impressões. Só que na verdade esses azulejos mais tradicionais e mais antigos, eles eram pintados à mão. Percebam aqui. Nessas estampas bonitas, né? O azulejo, ele é uma peça plana de cerâmica à prova d'água, usada para revestir paredes. Nós geralmente encontramos esse tipo de revestimento nas áreas molhadas. Como assim? O que é área molhada? Área molhada seria, por exemplo, a cozinha, o banheiro. São áreas onde tem bastante contato com a água, ou seja, as torneiras, no caso dos banheiros e da cozinha. E também no banheiro nós temos o chuveiro, né? E o vaso sanitário. E aqui também, para a gente ver que a diferença dessa primeira obra para a segunda é que aqui o azulejo está bonitinho, né, inteirinho, e aqui nós temos vários pedaços de azulejos que foram quebrados. Eles foram quebrados propositalmente ou por acidente. E nós chamamos essa técnica de mosaico, os mosaicos, tá? Que é criada a partir desses azulejos. Tem outras formas de se fazer um mosaico, mas o mosaico mais tradicional é o de azulejo. Inspirado nesse fato de quebrar os azulejos, nós temos um artista chamado Gabriel Joaquim dos Santos, que ele decorou a sua casa no Rio de Janeiro, transformando ela em uma grande obra de arte conhecida como a Casa da Flor, considerada hoje patrimônio cultural material do Brasil. Percebam como ela é toda trabalhada e decorada com pedaços de azulejo. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa obra de arte, dessa casa. Com quantos cacos se faz uma casa? Na Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, é impossível saber e impossível não admirar. A casa foi toda coberta com centenas de cacos, formando mandalas, mosaicos e esculturas que enfeitam as paredes de uma forma única. Tudo obra de Gabriel dos Santos, um homem simples que começou a construir a pequena casa com sala, quarto e um depósito aos 21 anos em 1912. A gente achava que ele não batia bem de mente, ele saía catando caco sozinho. Depois então que as pessoas vinham trazendo um caquinho para ele, dali, uma pedra daqui. Queria ver ele ficar satisfeito, era no dia do aniversário dele. Você chegar com uma garrafa quebrada, um prato quebrado, uma pedra, ele fazia a maior festa. Garimpando pelos lixos da região os restos que ninguém queria, Gabriel dos Santos começou a construir seus enfeites. Foram 63 anos trabalhando na decoração. Não há dois enfeites iguais nem espaços vazios. Trabalhou até morrer em 1985, quase cego. Isso aqui ele nasceu artista, não sabia.
Mas quando ele dizia para mim, meu sobrinho, quando eu morrer isso aqui vai ficar na história, a gente levava fé. Hoje eu levo fé porque hoje eu recebo gente aqui de todo o país. Isso aqui já teve cônsul, já teve príncipe, já teve Ariano Suassuna, já teve Paulo Coelho, tudo nessa casinha velha. Então, percebam que essa casa ela foi construída ao decorrer do tempo. Ela foi acrescentado esses pedaços de azulejo, tanto como já citado ali, ele gostava de receber de presentes esses azulejos. Então, muitas pessoas que já sabiam qual era a intenção dele levavam um pedaço de azulejo ou até uma peça de azulejo por completa para que ele pudesse colocar. Inclusive, nós temos cacos de vidros, né, de garrafas, de recipientes quebrados, entre outros elementos que decoram a casa, tá? Vamos voltar aqui para a nossa apostila na página 19. O mosaico ele é uma técnica de revestimento muito antiga, utilizada desde o terceiro milênio antes de Cristo pelos sumérios. As peças que compõem os mosaicos são chamadas de teselas. Então, esses mosaicos eles foram reinventados, né, aprimorados e facilitados, onde hoje em dia existe até o mosaico feito na arte digital, com programas de computadores, né? Na qual a gente pode ver aqui, ó. Olha essa arte, que legal que ficou. Bem colorida, né? Aqui a gente pode ver padrões que também nós conseguimos associar às estampas, aos padrões na qual nós encontramos nas peças marajoaras, né? Olhem esse mosaico feito de pecinhas, de pedacinhos de azulejos, na qual nós podemos criar desenhos figurativos. Aqui nós temos um desenho abstrato que apresenta, não é uma figura de alguma coisa, é uma forma qualquer. E aqui a gente tem uma figura de um pássaro, né? Também temos aqui as mandalas. Mandalas eram essas espécies de desenhos circulares, na qual as pessoas gostavam de deixar penduradas nas suas casas para fazer decoração. E percebam como ele utilizou uma variedade de cores, de pedacinhos, de formas diferentes. Como que ele cortava isso? Como será que é feito isso? Era feito, até hoje existem alicates. Isso foi se aprimorando com o tempo, né? Melhorando, então facilitou. E hoje em dia a gente possui várias ferramentas que podem facilitar o nosso manuseio na produção artística. Hoje em dia existem alicates de corte, na qual você consegue quebrar esses pedacinhos com maior perfeição. Por exemplo, aqui a gente pode ver forma triangular, né? Uma forma mais circular. Aqui a gente tem um retângulo, então você consegue modelar com mais facilidade essas peças. Olhem que criativo esse desenho. Coqueiros, né? Com diferentes tonalidades desses azulejos também. E percebam que aqui, ó, temos um detalhe diferente. Entre os espacinhos de um azulejo, de uma pecinha de azulejo e outra, foi passada uma massa. Essa massa é a mesma massa que aplica no piso depois que ele é colocado. Aplica entre os pisos, que se chama rejunte, tá? O rejunte é para tampar os buraquinhos, esses veios que ficam aqui na superfície da nossa obra. Então a gente vai dar continuidade aqui, tá? Aqui a gente já viu qual era a característica da Casa da Flor, o que ele gostava de utilizar, né? Ó, ele começou a prender essas pecinhas de azulejo colando com cimento essas louças, tá? Esses ladrilhos, azulejos e todo tipo de objetos e fragmentos que ele considerava interessante para acrescentar na obra dele. Olhem só uma frase dele. Tudo caquinho transformado em beleza. Era o que dizia o artista Gabriel Joaquim dos Santos sobre os materiais que ele usava para decorar a sua casa. Tá? Aqui é uma fotografia do Gabriel à frente da sua casa, tá? Chamada de Casa da Flor. E olha que legal a frase que ele colocou. Deus está
nesta casa, viu? E também nós temos um mosaico muito conhecido no Brasil, no Rio de Janeiro, que é conhecida como Escadaria Selarón. Essa escadaria ela fica no Rio de Janeiro, porém essa foto aqui é uma situação muito rara de se acontecer, porque não tem ninguém nessa escada. No dia que eu visitei o Rio de Janeiro e eu fui lá, não dava nem para andar, muito menos sentar aqui num degrau e tirar uma foto bacana, uma foto bonita. Tinha fila para conseguir tirar uma foto sentado aqui. E a circulação de gente, tanto subindo quanto descendo, e pessoas sentadas nessas rampas, era muito grande, tá? O fluxo de pessoas era muito grande, por ser um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro também, tá? E percebam que ela também é feita com a técnica do mosaico. Prestem atenção aqui nos pedacinhos desses azulejos, de diversas cores também, tá? Então, nós vamos lá para a nossa página 20, onde nós temos a nossa atividade. E é isso aí, vocês terão que criar um mosaico. Mas como que a gente vai criar um mosaico? É utilizando os azulejos? Não. Vocês irão usar pedacinhos, sim, porém é de diversos tipos de papel. Pode ser um papel estampado, um papel liso, papel de cores variadas. Tem aquele papel filipinho que é bem tradicional e talvez quem tiver um pedaço em casa pode utilizar. Ah, professor, eu não tenho nenhum papel que tenha várias cores. Eu não tenho nenhum papel. Ah, você pode usar um papel de presente, você pode usar aqueles encartes de mercado, você pode usar uma revista. Não precisa ser necessariamente várias folhas de várias cores. Você pode pegar uma folha que possui várias cores e você recorta os pedacinhos dessas cores variadas e você vai montando o seu desenho. Você pode montar coisas mais simples dos desenhos que nós já vimos, né? Você pode montar um coração, um carrinho, um sol, uma lua, uma paisagem, tá? Vai ficar nesse estilo aqui do que a gente viu. Por exemplo, esse coqueiro aqui parece que é fácil de montar ele. Você vai colando os pedacinhos, recorta. Se você quiser deixar esse espacinho, é legalzinho. É bonitinho esse espacinho entre as peças, porque aí dá para perceber muito bem que é um mosaico. E prestem atenção também que aqui foi preenchido o fundo, tá? Não foi feito simplesmente o coqueiro e ele ficou solto no papel. Ele foi feito o coqueiro e foi preenchido o fundo com uma outra cor. Já prestem atenção nessa pomba aqui. Ela é muito mais detalhada, né? Ela dá muito mais trabalho. Mas se você quiser pegar alguma coisa mais simples, mais básica, fique à vontade, tudo bem? Então, essa é a nossa atividade para que vocês possam realizá-la e eu aguardo que vocês me enviem uma foto bem bonita e caprichada dessa obra de vocês, tá? Estarei à disposição para auxiliá-los. Qualquer dúvida, pode mandar uma perguntinha para o professor que o professor vai responder, tudo bem? Obrigado e até a próxima. Tchau!